Olá, sejam todos muito bem-vindos ao PodPrefs BV, o seu canal de comunicação direta da Prefeitura com Boa Vista, com a comunidade, com a população. E hoje o assunto é Setembro Amarelo, saúde mental, assuntos que são de total interesse de nossa comunidade, da nossa população. E para debater esse assunto, eu recebo aqui hoje a secretária municipal de Gestão Social da Prefeitura de Boa Vista, Natália Cortez, e também a psicóloga, professora, coordenadora do curso de Psicologia da Faculdade Catedral, a Luana Comito. Acertei seu sobrenome, Luana? Sim, acertou. Sejam bem-vindas. Vamos começar falando, então, primeira-dama, do Setembro Amarelo, né? É um mês aí dedicado à saúde mental e a Prefeitura de Boa Vista aposta em soluções para esse problema que é o mal da humanidade, é o mal do século, né? Saúde mental é um negócio que é sério, é delicado, mas a gente não pode deixar de falar e de mostrar o que é que tem sido feito para aliviar um pouco essa condição das casas, das famílias boavistenses. Sim, primeiro dizer que é uma alegria enorme estar aqui. Meu primeiro PodPrefs da vida. Bem-vinda, Meu primeiro podcast da vida aqui no PodPrefs. E sim, falar de saúde mental é super importante, né? A gente tem esse Setembro Amarelo chegando, que é um mês que a gente deve falar sobre esse tema. É importante falar sobre a saúde mental, falar sobre o que causa, buscar identificar, né, sinais, trabalhar sobre esse tema para que a gente consiga identificar, né, as pessoas que passam por isso possam se identificar como fortes candidatas aí a entrar num momento crítico de saúde mental, e as pessoas que estão ao redor, familiares, amigos, também consigam identificar sinais, né, para que a gente consiga prevenir. Então, falar é a melhor ferramenta para que a gente possa prevenir, né, divulgar canais de ajuda, enfim. E a Prefeitura de Boa Vista, ela trabalha muito a prevenção, né, de questões mentais aí, né, com os nossos trabalhos diários, né, com os projetos sociais, cuidando das pessoas para que, de fato, eles tenham uma rede de apoio, tenham um ambiente de convívio e que possam tanto identificar questões de saúde mental para trabalhar, quanto de início logo, né, a princípio de qualquer sinal de um problema de saúde mental, elas possam trabalhar nessa prevenção, né? Através da rede de apoio dos nossos projetos sociais. A gente tem diversos projetos sociais na Prefeitura que trabalham aí a prevenção desde a gestação. A gente imagina que não, né? Mas desde a gestação, na formação ainda do bebezinho até os idosos. E eu achava que essa preocupação era somente da Secretaria Municipal de Saúde, não é? A Senges, então, aborda isso de uma maneira muito íntima das pessoas. De quais maneiras? Com certeza. Através da Secretaria de Saúde, a gente tem aí 15 UBSs que têm psicólogos que fazem tratamento clínico, né? Então, a partir do momento que foi identificado algum problema de saúde mental, alguma questão que precisa ser trabalhada com o psicólogo, a gente faz esses encaminhamentos e são trabalhados de forma clínica, né? O social, ele não trabalha clinicamente, ele trabalha a questão social que leva à causa do problema de saúde mental. Preventivo mesmo. Preventivo. Então, a gente trabalha a família, o que está causando aquele problema de saúde mental, né? Então, vamos trabalhar na causa, que aí, paralelo ao tratamento psicológico da saúde, a gente faz o acompanhamento da família, estreitando laços de vínculo, trabalhando as questões sociais que estão afetando aquela família, né? Questões de mãe e filho, de pai e filho, droga, relacionamento entre os jovens, né, uma possível depressão do idoso, que já está ali na síndrome do ninho vazio, né, já não está mais com a família toda, está se sentindo sozinho. Então, a gente trabalha as questões familiares e sociais paralelo ao atendimento clínico da saúde. Uma dessas foi recentemente a Prefeitura com você, que levou até o Senado Hélio Campos diversos serviços de atendimento, incluindo o psicológico, e a Luana estava lá, né, Luana? No final de agosto, nós tivemos uma ação lá na Escola Luiz Canará e tivemos concurso de psicologia, direito, odontologia, tivemos médicos e atividades para as crianças também. Então, foi uma ação super legal em que nós pudemos nos aproximar, né, da população para ofertar esses serviços de saúde e saúde mental. Né? E é sempre importante a gente falar sobre isso e pensar nisso, porque a saúde não é só a saúde física, né? Ela envolve a saúde mental, a saúde social, com os trabalhos que a Senges tem feito. Então, a gente não consegue estar bem
se o nosso todo não estiver bem. Nós tivemos algum caso assim que chamou sua atenção, que você tenha visto e tenha dito, não, realmente essa pessoa que estava realmente precisando de um apoio psicológico, algum acompanhamento, tem dessas? Sim, nós tivemos 25 atendimentos psicológicos com crianças, adolescentes, adultos e idosos. E todos, né, ali na sua particularidade, precisavam desse acolhimento psicológico. Então, o fato de a gente buscar já mostra que a gente precisa, né? E tiveram alguns casos até bem interessantes, porque nessa aproximação com a comunidade, muitas pessoas tinham vergonha de ir até o atendimento psicológico ou achavam que aquele atendimento não era para ela. E nós usamos até estratégias interessantes, né? Estávamos num dia de muito calor, convidamos as pessoas para ir naquele momento fazer um atendimento psicológico e ficar enquanto aguardava o outro atendimento lá no ar-condicionado com a gente. E muitas dessas pessoas que foram só com o intuito de buscar o ar-condicionado foram as que mais se abriram, as que mais falaram e as que naquele momento mais precisavam de um apoio. Pois é, nesse universo, a gente teve aí nessa ação específica mais de 4.500 atendimentos. Então, se 25 foram de psicologia, será que ainda existe muito receio das pessoas buscarem essa ajuda psicológica? Não é um número que, se a gente for fazer um comparativo de 4.500 atendimentos, 25 é um começo, mas ainda é muito pouco. É um começo e realmente é muito pouco, né? Se a gente for contar, não dá nem 10% ali dos atendimentos realizados durante aquele dia. Eu acredito que a gente conseguiu impactar a vida desses 25, mas a gente precisa ter um olhar diferente para a saúde mental, né? Então, geralmente as pessoas elas olham para a saúde mental ainda com um preconceito, né? Todo mundo vai no médico, todo mundo vai no ginecologista, todo mundo vai no cabeleireiro, vai na academia, mas cuidar da saúde mental... psicólogo ou para o psiquiatra, resistência. Total resistência, né? Então as pessoas elas querem fugir um pouquinho da gente. Mas a verdade é que quando a gente fala em saúde, né, a Organização Mundial da Saúde ela fala pra gente que nós somos um ser biopsicossocial espiritual. Então, isso mostra pra gente que nós temos que cuidar do nosso corpo, da nossa saúde mental, do nosso bem-estar social e do nosso bem-estar espiritual também. Então, para estarmos bem, a gente exige essa completude aí. Exige que a gente esteja bem em todos esses sentidos. Porque eu não tenho como estar bem se eu estou doente, né? A gente já fica um pouquinho mais tristinho, um pouquinho mais amuadinho ali, não querendo fazer muitas coisas se a gente está doente, e isso afeta o nosso psicológico. Se a gente estiver também com o nosso psicológico afetado, com certeza a nossa saúde física, por exemplo, ela não vai estar bem. A nossa saúde social também não. A gente não vai querer estar perto das pessoas, estar com a nossa família, estar com os nossos amigos. Então, nós precisamos deixar um pouquinho esse preconceito de lado e cuidarmos da nossa saúde mental. Eu acho que com a pandemia, algumas pessoas começaram a ter um olhar diferente para a saúde mental. Então, de perceber a real necessidade de um atendimento psicológico, de um atendimento psiquiátrico, muitas vezes. Mas ainda assim são poucas pessoas que conseguem ir, né, quebrar seus próprios preconceitos para ir atrás desse atendimento. Você veja, né, Natália, a pandemia chegou aí para botar muita coisa para fora. Muita gente que tinha esse tipo de problema Com certeza. notou que realmente precisava de apoio e a prefeitura estava lá, compareceu. Sim. E aí, só pegando o que a Luana falou, a saúde mental, ela impacta na saúde física e vice-versa, né? Se a pessoa, de uma forma geral, socialmente também. Se a pessoa não está bem, afeta mentalmente. Então, isso prejudica a saúde mental. Se ela está com alguma alteração ali na vida dela, a pandemia trouxe muito isso, né? Famílias completas que foram desestruturadas, questão de emprego, a própria notícia, né? Mexe muito com a cabeça Dinheiro das mexe pessoas. muito. A pessoa que tem uma organização financeira, perde um emprego, entra naquela situação de total desespero, começam a surgir esses... As notícias ruins da pandemia, né? Às vezes a pessoa estava bem de saúde, estava bem de vida, mas assistindo notícias, isso foi gerando um pânico, ansiedade. Um obituário, toda noite morreram
tantos, morreram mais Exatamente. tantos, morreram mais tantos, e aí vai piorando. E aí gera uma angústia muito grande. A gente viu uma piora, né? A Luana deve saber disso muito mais do que eu. Um aumento dos casos, né? De problemas mentais, de problemas emocionais decorrentes aí da pandemia. E a gente trabalha aí para correr atrás disso, né? Procurar trazer essas pessoas de volta. A gente tem muitos casos de ansiedade que vieram depois da pandemia. E a gente acredita que trabalhando a sociedade, né, de uma forma geral, trabalhando com esse fortalecimento emocional das pessoas, tanto os servidores que atendem, né, os psicólogos, né, tem uma carga muito grande no atendimento. Então, você está o dia inteiro ali atendendo pacientes com questões emocionais, com questões mentais, né, e quem cuida desses psicólogos, né? Então, a gente precisa trabalhar muito isso. Na prefeitura, a gente tem, através do SESMIT, que é a segurança do trabalho, né? A gente tem um canal que os servidores eles podem buscar esse apoio, né? Que fica ligado à Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas. Então, o servidor que tem esse atendimento, tem essa carga pesada diária, ele pode também buscar essa força, né, emocional com psicólogos lá do SESMIT. Então, isso é super importante, porque a gente cuida tanto quem vai cuidar da gente, né? Então, é cuidar de quem cuida também. Voltando para as atribuições da Ascendis, desse trabalho preventivo que a Ascendis tem, se preocupar com a população, vai desde a criança até o idoso? Sim, a nossa principal prevenção a longo prazo é trabalhar a primeira infância, né? Então, através do Família que Acolhe, que foi um programa que surgiu em 2013, né? A princípio, numa sede ali onde eram feitas a Universidade do Bebê com as mães, trabalhando essas mães, ensinando a cuidar, desenvolver o bebê desde a gestação e depois tomou a cidade inteira. Hoje a gente tem uma política pública completa de primeira infância, né, que envolve o urbanismo, as praças, envolve educação, saúde, social. Então, é uma política intersetorial que trabalha justamente a prevenção na fase da vida onde a pessoa tem maiores condições de ter um desenvolvimento que vai durar até a fase adulta, né? Então, trabalhar já plantando a sementinha nesse bebê, nessa mãe, nessa família, é o que vai possibilitar, de fato, grandes mudanças e mudanças definitivas, né, ao longo da vida do indivíduo. Então, esse fortalecimento emocional é super importante. O Programa Família que Acolhe, ele trabalha estreitando laços de vínculos entre as mães, os pais, os cuidadores e os bebês. Isso fortalece emocionalmente esses bebês e a gente evita aí diversas mazelas. Nós tivemos aí, mês passado, o Agosto Lilás, né, que fala sobre violência contra a mulher. Então, a gente entende e acredita que os agressores, eles não são agressores porque eles querem, vou agredir essa mulher. Mas eles não tiveram a base, muitas vezes viram isso em casa, né? A personalidade deles foi construída em cima disso. Então, a gente trabalhando na primeira infância, a gente trabalha essa prevenção dessas mazelas aí do indivíduo como um todo. Inclusive a prevenção ao suicídio, né? Que é o tema agora do Setembro Amarelo. Então, essa é a principal ferramenta de prevenção, é trabalhar a primeira infância, sem dúvida. A senhora concorda, professora? Com certeza. Muitas questões elas surgem aí durante a primeira infância, né? Se a gente não tem uma estimulação adequada ou se a gente não consegue colocar barreiras para que o que aconteceu lá atrás não seja repetido na nossa vida, a gente vai acabar sempre repetindo o mesmo ciclo, né? Os nossos filhos vão ter as mesmas dificuldades que nós tivemos. Os filhos deles vão enfrentar as mesmas dificuldades. Até que alguém coloque ali uma barreira e diga, não, a partir de agora eu quero fazer diferente, né? E essa mudança, ela vem com uma mudança desde a infância, né? Então, essa família frequentando esses programas sociais, tendo os atendimentos que ela precisa, tendo todas as orientações que ela precisa, com certeza ela vai ter mais oportunidades de quebrar esses ciclos, né? Tanto de quebrar o ciclo da violência, quanto em relação aí à saúde mental, à questão do suicídio, né? Então, de ter um melhor enfrentamento. E o poder público? É dessa maneira, como a Natália está explicitando para a gente, é com a prevenção, é assim que se age mesmo? Essa é a maneira de impactar positivamente essas pessoas? Sim, nós temos as atuações desde a prevenção, né? Então, o princípio é prevenir, né? Depois a gente vai tratar, mas
Quando a gente chega já no tratamento, né, às vezes essa pessoa já adquiriu uma gravidade, ela já não está muito bem, ela precisa às vezes de muito mais ajuda do que se ela tivesse às vezes participado dos programas de prevenção antes, né? Então, prevenir sempre é o melhor remédio, né? Como a gente tem aquele ditado que nos fala, né? Inclusive, né, os impactos da prevenção, a prevenção, ela custa muito menos, né, do que você agir depois que aquele mal já está instalado, né? Então, se eu trabalho com uma prevenção, por exemplo, ao suicídio, eu evito que essa pessoa chegue ao hospital com uma gravidade muito maior, precisando de uma internação em UTI, às vezes, ou até mesmo evito que essa pessoa morra, né? Porque essa é a intenção dela naquele momento. Uma cidade construída, pensada, com políticas públicas voltadas para essa parte de saúde mental, entra pela questão da organização, da educação, da saúde, passa por todos os caminhos da prefeitura para que a gente tenha um resultado efetivo, no fim das contas. Você acha que faz diferença? Uma cidade bonita, uma cidade limpa, uma cidade arborizada, organizada, impacta na saúde mental das pessoas? Claro, com certeza. E com política pública integrada, né? Que é o que nós temos aqui hoje. Então, a gente tem urbanismo que conversa com saúde, com educação. Então, a pessoa tem uma cidade toda preparada. Eu digo que Boa Vista oferece muita qualidade de vida, né? Sim. Eu não sou daqui, eu sou nordestina. Somos. Sou do Ceará, vim para cá aos meus 18 anos, em 2003. Então, agora em dezembro faz 20 anos que eu estou em Boa Vista. E eu escolhi Boa Vista pela qualidade de vida. Infelizmente, a gente tem cidades muito violentas ainda no Brasil, né? Meu Ceará é lindo, Fortaleza é linda, mas a gente tem muitas questões sociais, muitas coisas envolvidas que, às vezes, a gente busca uma melhoria de qualidade de vida. E eu busquei isso aqui em Boa Vista, né? E a gente vê isso diariamente, diversas pessoas que vêm para cá em busca de melhores condições, melhor qualidade de vida, porque aqui é uma cidade para a família, né? Então, a gente tem praças que permitem o lazer, a gente tem a academia aberta oferecida pela FETEC, né, da Prefeitura de Boa Vista também, que proporciona ali a saúde física, a gente tem equipamentos de academia nas praças, para os idosos, para os adultos poderem usar enquanto os filhos brincam nos parques, né, nas nossas selvinhas. Então, é toda uma integralidade aí de serviços que promovem lazer, que promovem uma qualidade de vida e uma prevenção aí emocional, né? Além do trabalho da saúde, educação, que também é uma continuidade da política pública de primeira infância, né? A gente não tem essa quebra, a gente não fala de primeira infância, família que acolhe, saúde, educação, ela é uma política única, integral. Então, as praças, a criança na escola, com o currículo pedagógico todo voltado, que ela é estimulada, né, baseado nos princípios do estímulo de primeira infância. Então, tudo isso conversando, integrado, para que esses indivíduos eles sejam trabalhados de forma única. E, com certeza, isso vai colaborar com a prevenção e com os combates, né, às questões emocionais. Exatamente. Essa questão que a Natália está falando, professor, é importante, porque, por exemplo, eu conheço idosos de grandes centros, São Paulo, que não saem de casa, que têm medo de serem assaltados, que têm medo de pegarem um transporte público. Impacta. Não adianta dizer que não impacta, porque uma cidade pensada no bem-estar do seu povo reflete na saúde mental do seu povo. Concorda? Sim, completamente. Como eu falei, né? Como a saúde mental ela abrange todas essas esferas, a gente tem que ter uma qualidade de vida para a gente também ter a saúde mental. Então, se a gente for pensar num idoso, né, que não consegue nem sair da sua casa, ele vai ficar mais isolado, ele vai ficar distante da família, ele vai ficar mais distante de atividades que possam trazer lazer e prazer, né? Não é porque ele está na terceira idade que ele precisa ficar só dentro da casa dele, né? Então, ele precisa estar, sim, envolvido em atividades dentro da sua comunidade. Ele tem que se sentir útil, né? Dentro da sua comunidade e dentro da sua família também. Porque se a gente fica distante disso, né, o nosso declínio cognitivo, o nosso declínio na saúde mental, ele é muito maior, né? Então, quanto mais estimulado eu sou, né, quanto mais eu participo ali da minha vida em sociedade, quanto mais eu me sinto útil nessa minha vida, melhor eu também fico,
né? Isso foi uma das coisas que me encantou aqui em Boa Vista, né? Eu tô aqui desde 2016, a primeira vez que eu vim para cá foi em 2013, e a primeira coisa que eu vi quando eu desci do avião era, meu Deus, como essa cidade é linda, né? E quando eu tive a oportunidade de ser, né, convocada para o concurso em que eu passei e vir para cá, eu vim muito feliz, né, de todas as possibilidades que eu teria aqui. E de fato hoje tenho, né? Então a gente tem muita possibilidade, a gente tem muita qualidade de vida, a gente tem um- uma cidade realmente pensada para a gente, né? Para que a gente possa ter uma vida cada vez melhor. Enquanto a Luana falava, não tive como não deixar de lembrar do Cabelos de Prata, que são as Sim, atividades para a nossa melhor idade. O que funciona lá? O que tem lá, Natália, no exatamente. Cabelo de Prata? E eles não, você falou, eles não é bom para eles ficarem em casa e eles não querem, né? O Cabelos de Não Prata é o nosso querem. projeto social mais animado. Eles funcionam nos CRAs, nós temos 7 CRAs, cada CRAs tem um grupo de idosos do Cabelos de Prata. E eles fazem atividade física, eles dançam, eles fazem artesanato, eles recebem informação, eles convivem, né? Como que é importante partilhar desses momentos, dessas vivências, contar histórias, eles amam. Quando a gente vai visitar os Cabelos de Prata nos CRAs, Uma sempre saem muitas festa. histórias engraçadas, muitas histórias de vida, né? De toda a experiência que eles têm. Então, é muito bacana. E isso promove também saúde para eles, né? Saúde Sim. E física, porque eles... mental também. Mental também, porque eles praticam as atividades e convivem. Muitos namoram, casam no Cabelo de Prata, né? São viúvos, estão lá porque já não tinha mais o seu Eu acho que companheiro. eles entendem lá que eles estão vivos, que ainda tem Exatamente. futuro, que ainda, por mais que eu tenha 80, 90 anos, ainda tem, tô aqui, tô vivo. Você sabe que é engraçado? Eles participam da quadrilha, né? Do Sim, do nosso Arraial. arraial. Então tem o arraial, tem a quadrilha do Cabelos de Prata. E a gente fica super preocupado nos ensaios. Coloca técnico de enfermagem, deixa SAMU de sobreaviso, faz os ensaios perto de uma UBS, tem toda aquela preocupação, afere pressão antes, e eles acham isso chatíssimo. Me deixe dançar, que eu tô bem. E eles são super animados, dançam, fazem lá, pedem para aumentar tempo de quadrilha, porque a gente tem todo um cuidado, né, Sim, pela idade deles. Na corrida 9 de julho, eles tinham um percurso mais curto, brigaram, não que queriam querem, ampliar o querem. percurso. Então, eles são muito vivos, eles são um exemplo para todos nós, né? Quem dera chegar na idade deles com esse pique todo que eles têm. E com saúde mental, E né? com saúde Principalmente. mental. Ô, Luana, como é que a psicologia entrou na sua vida? Bom, a psicologia ela entrou na minha vida através do meu pai. Meu pai ele é deficiente auditivo e ele era candidato a realizar o implante coclear, que seria a única possibilidade dele ouvir, né? Então, com 15 anos, ele iniciou esse processo e dentro desse processo ele precisou passar por uma avaliação psicológica e toda a família precisou passar por essa avaliação junto, né? Justamente para ver qual seria esse apoio que ele teria da família, né? Existia a possibilidade de dar ou de não dar certo, né? Se não desse certo, qual o impacto disso na nossa família de maneira em geral? E eu fiquei muito curiosa, né? Do porquê nós precisávamos estar lá, o que estava acontecendo, né? Eu era uma menina de 15 anos e querendo ali descobrir a minha profissão, né? Eu sempre tive na minha cabeça que eu queria fazer algo para ajudar as pessoas. Só não sabia exatamente o quê. Então, quando eu tive esse primeiro contato com a psicologia, eu me encantei, né? Eu achei aquilo surpreendente e comecei a buscar um pouco mais do que era psicologia, o que um psicólogo fazia. E quando eu fui fazer o vestibular, foi a primeira opção, a psicologia. Então, desde lá, eu já estou dentro da área e trabalhando como psicóloga. Olha, que bacana, que história de superação. Não deixa de ser uma superação pro seu pai. Ele conseguiu o implante? Sim, ele conseguiu o implante, hoje ele consegue, né? Então, depois dos 15 anos, ele pela primeira vez conseguiu ouvir a minha voz, Olha, Que que né? emoção. E assim, na verdade, a primeira coisa que ele ouviu não foi a minha voz, foi o choro. Que bom. Porque foi um momento muito emocionante, então eu não consegui falar nada, né? Eu só consegui chorar de felicidade e depois disso ele conseguiu, né, me ouvir, ele conseguiu me entender, né?
Ele fazia até então a leitura labial, mas não era suficiente, né? Eu gostava de cantar, eu gostava de tocar violão e meu pai ele nunca tinha tido essa oportunidade. Então foi uma coisa muito emocionante. E Que coisa linda. veio pra ficar, a profissão tá aí, entrou na sua vida, tá desde então Desde então, a ajudando. psicologia entrou na minha vida e desde então, no dia que eu entrei na faculdade e os meus professores começaram a falar da psicologia, o que que nós poderíamos fazer, eu me encantei e falei, não, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Natália, você é cirurgiã dentista por formação, Sou. tem sua experiência profissional aí. De uma certa maneira, é uma área da saúde em que a assistência social está diretamente ligada, porque você está atendendo ali N tipo de pessoas de diversas classes. Com certeza. Como é que você viu que tinha o dom Então, da assistência social? assim como Que a é dom, Luana, não é só técnica, é dom. Tem que tem nascer que ter com amor. isso. Assim como a Luana, eu sempre gostei muito de ajudar, né? E sempre gostei da área da saúde também, acabei indo para odonto. Mas as áreas que eu sempre amei trabalhar foram as áreas públicas, né? Já trabalhei em UBS, trabalhei em área indígena, e era o que mais me realizava, muito mais do que em consultório, né? Onde iam pessoas com uma renda mais alta, que podiam pagar ali. Então, eu sempre gostei de atender quem mais precisava, de fato, e que não tinha condições de pagar por esse atendimento, né? Então, sempre tive esse amor muito grande. E sou pós-graduada em prótese dentária, então atendia muitos idosos, né, fazendo as próteses. E aí, quando surgiu a possibilidade de trabalhar com social, Topou de foi um cara. desafio, porque não era a minha área, né, então tive que me debruçar, tive que estudar muito, e tem me conquistado a cada dia. Tem sido uma grande experiência, eu estou completamente realizada, podendo trabalhar com as pessoas que mais precisam, podendo trabalhar com as crianças, que é uma paixão minha, também tenho 4 filhas, né? Então sempre tive essa paixão pela primeira infância, por poder fazer diferente, quebrar ciclos, né, Luana? A gente aprende de um jeito, mas eu quero passar para os meus filhos de outro. Trabalhar a primeira infância, cuidar dos idosos, cuidar de quem mais precisa. Então tem sido uma experiência muito gratificante, muito desafiadora, mas que eu tenho me dedicado muito e estudado bastante aí. E qual é o salário moral disso? O que é que você ouve? Qual é o retorno que você tem das pessoas? Ah, gente, quando a gente faz com amor, né? Quando a gente se dedica, a gente tem um prefeito, já tínhamos uma ex-prefeita, a Tereza, que começou tudo isso. Temos um prefeito que também pensa muito nas pessoas. O Arthur tem um coração gigante e a prioridade dele sempre é atender as pessoas da melhor forma. Então, eu levo muito isso para mim, já tinha essa quedinha pelo social e ainda mais com esse apoio do Arthur. Eu acho que quando a gente tem um gestor máximo que tem essa visão, ele passa um pouquinho para todas as secretarias, né? Então, tenho certeza que cada secretário trabalha com essa visão de atender as pessoas da melhor forma, de enxergar com empatia, de se colocar no lugar do outro. Então, o retorno disso é extremamente gratificante. A gente até postei esses dias no meu Instagram que quando a gente trabalha para o outro, a gente está trabalhando para Deus, né? Então, servir a Deus também é servir o outro, também é poder enxergar o que aquela pessoa está precisando. E hoje, nas condições que nós estamos, como secretária de Gestão Social, o Arthur como prefeito, a gente tem a possibilidade de ajudar diversas pessoas, com todo o nosso time da prefeitura, que é super comprometido também. Então, você faz uma política pública que ajuda diversas pessoas ao mesmo tempo. Isso não tem preço, né? A gente não conseguiria fazer isso em outra posição. Então, eu sou extremamente grata a Deus primeiro, né? Por ter essa oportunidade hoje. Ô Luana, uma gestão que pensa em saúde mental, que coloca como prioridade, é uma gestão promissora, né? Uma gestão que tá bem à frente de muitos centros aí que levam como um problema secundário. E não é um problema secundário da sociedade. Saúde mental é primário. Precisa ser encarado como urgência. Sim, essa é uma das coisas que eu sempre elogiei muito quando eu cheguei aqui, né? Porque eu sou de uma cidade do interior de São Paulo, Qual cidade? Bragança Paulista. Bragança. E lá a gente não via, né, tanto esse investimento na saúde mental, e nem em grandes centros. Então, assim, cidades com hospitais muito grandes, muito maiores, com 1, 2 psicólogos para tratar todas aquelas pessoas que estavam internadas, né? Aqui a gente vê
que os hospitais eles têm um número muito maior de psicólogos, que a gente tem mais acesso a esse profissional nas redes de saúde. Então, isso é super importante e faz todo sentido, né? Porque cada vez mais a gente vê essa necessidade, né? Então, a pandemia foi só o estopim, mas essa necessidade da saúde mental, né, ser realizada aí, ela já vem de muito antes, né? E vou contar aqui um fato engraçado do nosso prefeito, né? Conta. Quando Olha, nós você vai estávamos... contar, Eu hein, gosto de Luana? saber da fofoca. Conta. Quando nós estávamos fazendo a nossa última ação em agosto, o Arthur, ele entrou, né, com a nossa secretária aqui da gestão social, dentro da sala em que nós estávamos fazendo o grupo. E um dos nossos alunos perguntou, que era uma atividade do nosso grupo ali, um dos nossos alunos perguntou, qual seria a sua maior qualidade, né? E Perguntou pro prefeito. Perguntou para o prefeito. Qual seria a sua maior qualidade? E sem pensar duas vezes, ele falou, ser um bom pai. Eu acredito que eu sou um bom pai, né? E nós ficamos refletindo também, né, sobre isso, né? Porque se ele consegue ser um bom pai e ver isso, nós acreditamos que ele também consegue ver ser um bom pai para as nossas outras crianças, né? Como ele até disse lá, ele cuida de muitas outras crianças aqui, né? São mais de 10 mil, né? Nas escolas, então a prefeitura ela tem que cuidar, né? Mais de 50 mil crianças nas Nas escolas. escolas. 50 mil Fora crianças, os projetos Muita gente. sociais, é muita gente. é muita É gente, muito filho dos então outros. É muita. Tem que cuidar. são muitas crianças, muitos filhos para Quem ele confirma cuidar, ou não né? se é um bom pai é a mãe. E aí, é um bom pai? Ah, ele é Pra essas assim. meninas? Sim, sim, sim. O Arthur sempre teve o sonho de ser pai, né? Ele me conheceu, eu já tinha duas, que são do meu primeiro casamento. E de cara, eu só aceitaria um relacionamento de alguém que amasse as minhas filhas, né? Então ele já começou a ser um bom pai com as minhas filhas, que ele trata como filhas. E depois vieram mais duas pequenininhas e ele é muito dedicado. Ele não tem essa coisa... O Arthur costuma falar nas palestras, quando ele vai em alguma reunião de família que acolhe, ele reforça que pai não ajuda. Pai não tem que ajudar a mãe. O pai é pai. É a função dele de ser pai, não é ajudante da mãe. Né? Então, a gente trabalha isso também na paternidade boa, que é uma das ações do Família que Acolhe também, que é o fortalecimento do pai como protagonista ali do seu filho, da sua família. Né? A gente não pode falar que o pai é o ajudante, porque senão ele fica como coadjuvante. Mas ele tem que ser protagonista e o Arthur faz isso com muita maestria. Ele é o garoto propaganda da paternidade boa. Né? Foi uma ação na gestão dele já. E, sem dúvida, ele é um excelente pai. Faz diferença a presença de um pai na vida de uma criança, professora? Muita, né? Na saúde mental, eu digo especificamente, na saúde mental de uma criança. Sim, Um pai faz muita presente faz diferença. Faz muita diferença sim, né? Você ser presente na família dessa criança, você cria uma referência para ela, né? Então a gente costuma falar muito e ouvir muito, eu sou pai e mãe. Não, e o pai é uma figura insubstituível, assim como a mãe é uma figura insubstituível para aquela criança. Então ambos têm que estar ali para que essa criança consiga, de fato, se desenvolver bem, né? Criar ligações de afeto positivas. E essas ligações que são criadas ali na nossa primeira infância, elas se arrastam para o resto da nossa vida, né? Então, são coisas que vão determinar nossas relações futuras, o como nós nos comportamos com elas e em outros aspectos. Primeira dama, Setembro Amarelo, teremos programação, teremos exatamente o quê? O que é que vai ser feito? O que é que a prefeitura está pensando para o mês inteiro? Então, Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. A gente trabalha dentro dos nossos CREAS, né, enquanto social. Nós temos 2 CREAS, que é o Centro de Referência Especializado, né, de assistência social. Então, ele já trabalha com o pós-violação de direitos, né? São pessoas que já sofreram alguma violação de direitos ali e precisam trabalhar já no tratamento dessa mazela social, né? Então, dentro dos nossos CREAS, a gente atende essas famílias, né, com adolescentes, com crianças, com grávidas, com idosos, vítimas de violências sociais, né, de violações de direito, e em grupos, em rodas de conversa, né, a gente atende com
Apoio psicossocial também, temos toda uma equipe técnica de psicólogo, assistente social, pedagogo, que dão esse suporte a essas famílias, trabalhando na causa do problema social e fazendo os encaminhamentos aí para a saúde e tudo mais. Então, durante o mês de setembro inteiro, a gente vai ter esse reforço nessas ações dentro dos CREAS. Vamos ter divulgação, né, da causa, com material informativo, com caminhadas no comércio local, informando os funcionários, né, do comércio, enfim, sobre essa temática. Vamos ter blitz pela cidade. São diversas ações para a gente poder divulgar o tema, para que tenha uma maior identificação de questões de saúde mental e que a gente possa também tratar e divulgando também canais, né, de busca de ajuda. Então, caso alguém esteja passando por um problema aí, para onde que vai correr? Né? Então, nós temos os CREAS à disposição, os CRAs. Onde é que ficam os dois CREAS? A gente tem um CREAS no centro e um CREAS no Centenário. Né? Então, aí os endereços certinhos a gente pode pegar no site da prefeitura, mas fica um no centro e no Centenário atendendo esses dois públicos, né, da cidade, a região mais aqui central e a região mais de lá. E todos esses bairros que estão em volta são atendidos nesses dois CREAS e temos 7 CRAs também, né? CRAs Civil Leite, Nova Cidade, Centenário, São Francisco. Todos esses CRAs também recebem essas demandas e encaminham para os CREAS. E a partir dessa busca de ajuda, a gente pode fazer todo o encaminhamento para a rede, né? Então, a Faculdade Catedral tem sido um super apoiador nosso, esteve conosco na ação, super parceira. Inclusive, dessa ação que nós fizemos em agosto, que foi a primeira, né? O retorno das ações sociais. Nós fizemos encaminhamentos já para a Faculdade Catedral, para a clínica da Faculdade Catedral, né? E a partir dessa identificação, é importante identificar para a gente poder fazer todos os encaminhamentos e tratamento, né? Então, a gente tem canais também, caso a pessoa esteja percebendo que precisa de ajuda, pode ligar 188, né? Que é uma recepção, um canal de recepção dessas demandas, e daí eles vão encaminhar também para a rede para que a gente possa trabalhar essas questões. A Natália falou sobre essas rodas de conversa. Pôr para fora, falar sobre, é o caminho inicial? Sim, a gente costuma dizer na psicologia que a fala ela é terapêutica, né? Então, no início ali, só de eu conseguir colocar a minha demanda para fora, a minha dor, a minha dificuldade para fora, já é muito importante, né? E a partir daí, eu consigo ter alguma direção, né? Porque às vezes essa pessoa, ela se fecha tanto, ela fica tão sozinha que ela não sabe nem onde procurar essa ajuda, né? Então, ela, às vezes, conversando com um amigo, ou ela procurando um centro específico, especializado nesse atendimento, ela vai conseguir trazer toda aquela emoção, né? E se um amigo nos fala, percebe que a gente está em perigo, ele vai querer nos ajudar, né? Então, geralmente, quem percebe primeiro são as pessoas que mais estão próximas da gente. Nossa família, nossos amigos, nosso cônjuge, nossos filhos. E aí, a partir daí, a gente pode dar uma continuidade nesse atendimento, procurar ajudas em locais específicos. Então, dentro do CRAS, do CREAS, como a secretária falou, mas também dentro dos CAPs, dos hospitais, né? Nas clínicas escolas, das faculdades, né? Na nossa clínica escola também. Então, se a pessoa tiver interesse, né? Se alguém estiver ouvindo esse podcast, tiver interesse, pode entrar no site da Faculdade Catedral e lá a gente tem um link para inscrição na clínica escola de psicologia. E assim que disponível uma vaga, nós entramos em contato e essa pessoa vai fazer o atendimento lá com a gente, que é totalmente gratuito. Desculpa, Rubens. Desses atendimentos que foram feitos lá na ação da prefeitura com você, teremos alguma sequência daqueles pacientes? Eles vão ter sequência, eles vão ser encaminhados para algum lugar, eles vão ter um acompanhamento? Sim, nós tivemos 25 atendimentos, né, como eu comentei. A maioria deles já aceitaram ter a continuidade dos atendimentos lá na clínica escola e serão acompanhados por nós lá na clínica. Aqueles atendimentos, né, aquelas pessoas que não teriam a condição de ir até lá ou que a gente não faz o atendimento específico para aquela demanda, nós já fizemos os encaminhamentos e eles vão poder dar continuidade ali onde for mais próximo da sua residência. Inclusive, queria falar, o tema do Setembro Amarelo esse ano é se precisar,
peça ajuda. Então, é estimular mesmo que as pessoas busquem ajuda, porque como que a gente vai tratar o que a gente não conhece? A gente precisa que as pessoas busquem ajuda para que a gente possa trabalhar em cima disso, a partir desse percam a pedido. vergonha, Natália. As pessoas Exato. precisam perder a vergonha de falar sobre saúde mental, de falar que estão com problema, porque é algo que é natural, existe, tá ali. A gente não pode fechar os olhos e achar que vai resolver só. Não resolve só, né, Luana? Não resolve, não consegue resolver só. E essas campanhas das cores, né, durante todo o ano, a gente tem, cada mês tem uma cor para a gente falar de um tema, eles super estimulam isso, né, essas quebras de tabus. Então, a gente percebe que durante o mês de setembro, né, que é o Setembro Amarelo, que se fala muito sobre isso, reduz as taxas de suicídio, porque as pessoas estão ouvindo ali o tempo todo, é muito trabalhada a política pública ao longo desse mês, com ações mais intensificadas. Então, a gente percebe aí uma redução. Então, isso demonstra como que é eficiente falar sobre o tema, né? Como que de fato funciona, Sim. né? E super importante falar, desmistificar, quebrar esse tabu e acabar com esse estigma, né? Porque a gente busca o médico preventivamente, faz consultas de rotina. Então, a gente tem que procurar o psicólogo também preventivamente, fazer as consultas de rotina. Faz parte da nossa saúde também. É um profissional que tá ali para isso, inclusive. Vai ter prefeitura com você em setembro? Vai ter a partir de agora? Vai voltar? Como é que funciona Foi só um termômetro para ver como é que se ia ter procura? Como é que foi? A gente estava desde o ano passado com as ações paradas, era o Boa Vista com Você. Esse ano retornamos agora em agosto, mudamos o nome, colocamos Prefeitura com Você, porque a gente acha que representa melhor a ação, que de fato é a prefeitura com as pessoas, pertinho das pessoas, levando diversos serviços com fácil acesso. No final de semana, que é um dia que as pessoas geralmente não trabalham, então elas têm ali o tempo livre para poder acessar os serviços da prefeitura todos em um só lugar. Então, foi sucesso total. A gente teve, como você falou, mais de 4.500 atendimentos, né, de uma forma geral, e não pode parar. Com certeza vai ter agora uma vez por mês. A ideia é a gente levar cada mês num bairro diferente. Esse mês nós escolhemos, em agosto, escolhemos Senador Hélio Campos, por conta do grande número de violência contra a mulher lá, né? Os atendimentos da Patrulha Maria da Penha eram grandes no Senador Hélio Campos, então foi escolhido para trabalhar a temática do Agosto Lilás durante a Prefeitura com Você. Em setembro, agora, nós temos 10 anos do programa Família que Acolhe, né, que funciona a sede no Pintolândia. Então, a nossa ação agora em setembro vai ser no Pintolândia, e vai ter uma temática voltada para a primeira infância, né? Além de todos os espaços de primeira infância que a gente já tem normalmente nos eventos da Prefeitura, nós teremos aí um fortalecimento da primeira infância na ação Prefeitura com Você agora desse mês de setembro. E a ideia é a gente fazer, sim, uma vez por mês em bairros diferentes, levando esse acesso ao serviço da Prefeitura para todos os bairros da cidade. Antecipa aí pra gente o que é que vai ter para a primeira infância. Além de lazer, além de atendimentos de saúde. A gente vai ter os nossos espaços de amamentação e fraldário que sempre tem, vamos ter espaços de primeira infância, vamos ter espetáculos musicais, vai ter muita novidade, muita surpresa aí. Tu vai, Luana? Com certeza, nós vamos estar lá fortalecendo a nossa parceria e aproveitando para levar o nosso serviço para a comunidade, porque é perto dela que a gente tem que estar. Existe alguma maneira de dar suporte a esse familiar, a essa pessoa, esse amigo, como você bem disse agora há pouco, que está passando por um problema desse, sem ser invasivo, sem ser taxativo, sem ser irresponsável? Sim, com certeza. A gente pode, né, se a gente for pensar em nós como um amigo de uma pessoa que está em sofrimento, a gente pode, às vezes, chamá-la, né, para ir a uma consulta, né, trazer a importância, ou às vezes trazer o psicólogo até ela, né, falar dessa importância, falar da nossa preocupação, né, com ela e com essa pessoa que a gente tanto ama. Né? Se ela nos procurar como amigos para falar, é porque ela confia também, né, em nós, para que a gente possa acolhê-la nesse momento de dor e de dificuldade. Né? Então, a gente pode se orientar em relação aos serviços e sempre, né, ir buscando essa ajuda para ela, porque às vezes ela não tem força, né? Quem está numa crise, numa situação de ansiedade, de depressão muito grave, às vezes ela não tem força, ela não tem energia para ir buscar ajuda sozinha. Né? Então, quando ela pede para alguém que está próximo, às vezes aquilo que a gente puder fazer para ajudá-la é o melhor. E o que é que a gente jamais pode fazer? Dar dicas, né? E dizer que isso é frescura,
né? Porque a saúde mental, ela não é frescura, ela não é brincadeira, né? É dor, é sofrimento, né? E essa dor, muitas vezes, ela passa a ser uma dor física também, né? De tão grande que ela extrapola só a saúde mental, né? Então, achar que o outro tá brincando, que o outro tá querendo chamar atenção, porque isso não é verdade, né? Ninguém quer chamar atenção para si com tamanho sofrimento, né? A gente quer chamar atenção porque a gente está num bom dia, porque a gente está com uma roupa bonita, não porque a gente está sofrendo, né? Então, se eu preciso mostrar, se eu preciso chamar essa atenção para o outro, é porque o meu sofrimento está muito grande. Então, eu preciso de ajuda, Tem que né? ter empatia, né, Luana? Porque as pessoas, elas lidam com os problemas de forma diferente, Sim. né? Às vezes uma pessoa passa por uma situação, a outra passa pela mesma situação. Uma gera um trauma e a outra não gera um trauma. Então, é a forma como você encara, né, aquela situação, como você está emocionalmente fragilizado naquele momento. Então, a gente não pode dizer, eu no lugar dela não estaria assim, não pode ter esse julgamento, porque cada pessoa enxerga determinadas situações de um jeito. O que pode ser ruim para você pode não ser para mim. Já aquilo que me afeta pode não te afetar, porque nós somos indivíduos diferentes. Então, a gente não pode ter esse julgamento com as pessoas. É importante ter empatia e muitas vezes o que a pessoa precisa é de um ombro, né? É de um espaço. Às vezes a gente não sabe nem o que dizer, mas só de estar acessível, eu acho que já é uma ajuda super importante, né? Ouvir. Apesar de a Ouvir gente... e perguntar, né? O que eu posso fazer por você? Como eu posso te ajudar, né? Apesar da gente sempre ter que ter em mente, claro, que um escuta profissional é diferente de um ombro amigo. Sim. Não que um ombro amigo não seja necessário, mas a escuta profissional para o caso de saúde mental, eu acho que sempre vai ser o plano A. Sim. Mas geralmente esses casos de saúde mental nem sempre chegam direto para o psicólogo, né? Muitas vezes eles chegam para um amigo, para um conhecido, para um colega de trabalho que percebeu que você estava pior naquele dia, né? Então, às vezes, a porta de entrada daquela pessoa nem sempre é para um profissional qualificado. Às vezes é a nossa rede social, né? E aí, sim, depois a gente, né, trazer para próximo dessa rede de apoio, né? O psicólogo, ele vai ser, sim, extremamente diferente do que uma conversa com um amigo, né? Porque existem técnicas, existem teorias por trás daquilo que o psicólogo vai fazer. Mas como amigo, as nossas intenções, elas são boas, né? Sim. Mas não são, de fato, profissionais. Às vezes é a porta de entrada, né? E aí a importância que a gente vê também no cuidado com os projetos sociais, né? Falei da primeira infância, falei dos idosos, mas a gente tem aí várias faixas etárias. A gente tem Conviver, que vai da criança ao jovem, Programa Dedo Verde, que trabalha educação ambiental, arte e canto, com música, Crescer, Rumo Certo, enfim, são diversos projetos sociais que a gente tem, além do aprendizado ali, que muitas vezes eles acabam seguindo aquela carreira, né? Na fase adulta, seguem essa profissão, né? A gente tem também todo um cuidado de uma equipe técnica por trás, né? Então, você trabalha, de fato, o desenvolvimento daquele indivíduo como um todo. A gente tem todos os projetos sociais da prefeitura, nós temos psicólogo, assistente social, pedagogo, que vão trabalhando o currículo do projeto de forma intencional, para que esses indivíduos eles sejam trabalhados. Trabalha a família, trabalha as questões sociais, para que, de fato, eles consigam vencer, né, tudo isso, todos os traumas, todas as vivências, todos os rompimentos de vínculos ali familiares e que eles, de fato, sejam trabalhados de forma completa como indivíduo, Tudo né? interligado. Tudo interligado. Natália, como é que você cuida da sua saúde mental? Criançoterapia. 4. 4. Como é que se mantém sã com 4 crianças? Quando a gente chega em casa, que recebe aquele abraço gostoso, fica tudo bem. Mas é sempre importante a gente fazer um atendimento preventivo com o psicólogo. Também ajuda muito, porque é o momento que a gente tem para descarregar as nossas angústias ali que a gente recebeu ao longo do tempo. E Deus, né? Minha terapia é Deus, criançoterapia e também um apoio psicológico que faz bem para todo mundo. É o caminho, tá certo o caminho dela, professora? Sim, como eu falei, né? Todos os aspectos, eles são importantes, né? Então, a Natália está sendo fortalecida aí pela questão espiritual, pela questão familiar, né? E pela terapia, que, de fato, é uma coisa
essencial É o combo e perfeito. maravilhosa, né? Puxando o sardinho um pouquinho pro meu lado, mas assim, fazer terapia é algo libertador, porque a gente aprende nela a lidar com as dores que a gente tem, né? A lidar com as nossas dificuldades, a potencializar aquilo que a gente tem de bom também, né? Para que a gente se torne aí uma pessoa melhor. É engraçado, Luana, que às vezes a gente nem consegue identificar alguma dificuldade que a gente tem. Ah, tem medo de falar em público. Ah, eu não consigo manter relacionamentos. E você não relaciona isso a alguma questão emocional sua, né? A pessoa acaba não buscando. A gente viu algumas questões engraçadas também da ação de agosto de Prefeitura com Você nas rodas de conversa. A gente estava com o CREAS lá presente, fazendo rodas de conversa, e as pessoas muitas vezes não buscavam, né? Elas queriam atendimento médico, atendimento odontológico, que é algo que ela sabe que ela precisa. Então, ela vai normalmente em busca disso. E aí ficavam ali, vamos, enquanto você aguarda o atendimento da sua senha, vem aqui para a roda de conversa. E a gente ficava tentando conquistar, igual a questão do ar-condicionado. Vem aqui para atendimento um pouquinho. E como saíram histórias desses atendimentos? Como as pessoas saíram das rodas de conversa, onde elas eram estimuladas a olhar para si, né? Estimuladas a pensar ali na sua vida, nas suas questões emocionais, e iam buscar o atendimento psicológico, iam buscar outros atendimentos a partir disso. Então, é importante, de fato, buscar. Às vezes, a gente está querendo trabalhar uma outra temática e não sabe que a causa disso é a nossa questão emocional, né? Natália, ele citou alguns programas da prefeitura agora há pouco, que eu acho que combinam muito com a nossa temática, porque, por exemplo, o Arte Canto, que é um coral que a prefeitura oferece para a comunidade. A musicoterapia é reconhecidamente pela ciência como um tratamento para a questão de saúde mental. O Dedo Verde, que é outro projeto da prefeitura que trabalha a questão do meio ambiente. Natureza e saúde mental estão diretamente associadas, estão interligadas, faz parte. É por aí? Sim. A gente tem, inclusive, né, você falou de natureza, a gente tem uma psicologia que a gente chama de psicologia ambiental, né, que ela trata também dessa nossa relação com o nosso ambiente, com a natureza, né, e o quanto isso também pode aí nos fortalecer, né? Mas é interessante, né, que a Natália falou, quando a gente está com dor, a gente vai no médico. Quando a gente está com dor de dente, a gente vai no dentista, né? A gente está com dor nas costas, a gente procura o fisioterapeuta. Agora, se a gente está com problema de saúde mental, a gente procura o amigo, a gente procura na internet, a gente vai conversar em chat. Aí só depois, né, de tanto rodar, é que a gente chega no psicólogo, no psiquiatra, que são os profissionais indicados para lidar com essa saúde mental, E né? pior, já vai em busca na fase do esgotamento. Até você bater o martelo e dizer, não, estou precisando de ajuda, já sofreu muito esse indivíduo. Geralmente já sofreu bastante e às vezes já está com uma gravidade muito maior que poderia ter sido prevenida desde lá do início, né? É verdade. A gente sabe que o suicídio, ele mata mais do que câncer, do que HIV. Então, totalmente, de forma... Poderia ter sido prevenido, né? E não foi. Então, é uma causa morte que a gente precisa trabalhar muito. É muito triste esse dado, né? Infelizmente, aqui nós temos níveis alarmantes. A imprensa é meio que vetada por lei de falar, de publicizar o que se acontece em termos de interrupção da vida, auto-interrupção da vida, mas a gente sabe que não é calando, não é escondendo, não é se privando de falar sobre isso que a gente vai encontrar soluções, que a gente vai encontrar o caminho. Inclusive, é assunto que discussão no Supremo Tribunal Federal, é como a imprensa precisa tratar esses casos de suicídio. Exatamente. Os números são altos, sem contar as subnotificações, né? Que são talvez até maiores do que esses casos que você falou. Os casos oficiais. Para um ser humano chegar a esse ponto, doutora, o que já passou por ele, na vida dele, na cabeça dele, que esgotamento ele foi submetido para chegar até ali? Ele pode, né, já vir de uma vivência aí da sua vida toda, né, de traumas, de dores, às vezes até de abuso, mas pode ser também algo momentâneo,
né? Então, às vezes, a gente precisa até desmistificar isso, né? Pensar que o suicídio é cometido só por pessoas que têm depressão. Não. Às vezes, pode ser algum gatilho que me leva a tomar uma atitude impulsiva. Então, por exemplo, um pai de família que perde emprego. Ele fica tão desesperado, às vezes, naquela situação, né, de não poder se ver mais como provedor da sua família, que ele pode, naquele momento de angústia, de dor, ele cometer alguma coisa contra si mesmo, né? Ele se autolesionar ali. Então, às vezes a gente pode ter algo que é a longo prazo, às vezes a gente pode ter algo que faz com que essa pessoa tome essa decisão imediata, né? Não pensada ali. Então, não é sempre só quem tem depressão. Então, aí é onde entra mais ainda a questão do acolhimento, ao invés de rechaçar a pessoa que está com um problema de saúde mental. Acolhimento Exatamente. é tudo. Resumidamente, acolhimento é a palavra. Acolhimento é a palavra-chave, né? Empatia, como a Natália disse, né? Porque vai além de eu me colocar só no lugar do outro, né? Vai eu enxergar o outro nas condições que ele tem de enfrentar aquele problema, né? Às vezes é muito fácil para eu falar, não, você está com depressão, vai procurar o psicólogo e o psiquiatra. Mas eu tenho condição financeira de arcar com isso. E a pessoa que não tem, né? Então, vamos pensar em soluções que ela consiga, né? Ir atrás, que ela consiga, de fato, ter a ajuda onde ela precisa. É aí onde entra o poder público. Exatamente. Nós temos hoje 15 UBS que fazem esse atendimento psicológico, que é o atendimento clínico, de fato, né? Que é o que a Luana fala. Aquele acompanhamento para tratar a questão emocional daquele indivíduo. Terapia também, inclusive? Terapia, sim. Terapia, inclusive. E aí, paralelo a isso, é trabalhada a causa disso, né? As causas sociais dentro do social. Né? Então, assim, super importante essa identificação, essa busca, esse tratamento. O poder público oferece isso de forma gratuita. Inclusive, no Prefeitura com Você, esse serviço é levado também, o apoio da Faculdade Catedral reforçando, para que a gente possa fazer aí um mutirão e, às vezes, ali naquele momento da ação, é identificado alguma questão que depois ele vai continuar trabalhando na UBS. Né? Então, às vezes, quem não vai buscar a UBS, a gente leva o mutirão até aquela pessoa no bairro, às vezes ela identifica um problema na ação e depois ela continua seguindo com tratamento na UBS, no CRAS, no CREAS, enfim. E super importante, né? Essas ações, fortalecendo aí a importância da ação da Prefeitura com Você também nos bairros. E às vezes é o que essa comunidade precisava, secretária. Às vezes eles não têm esse ímpeto de ir atrás de um posto de saúde, de uma UBS, para procurar por ajuda. Exato. Vindo para perto de casa é outra história. Exatamente. Tá ali, tá fácil. Não preciso faltar ao meu trabalho, eu tô aqui sem fazer nada, sábado em casa. Tem todo um lazer também na ação, então as crianças brincam. É uma festona, né? É uma né? festa, a pessoa se diverte, curte o sábado de lazer e ainda tem todo o atendimento. Tem um lanchinho, rola um lanchinho lá? Uma comidinha? Rolou um din-din lá, tinha um sorvetinho, tinha uma coisa. Tem que ter chama pra todo mundo não perder, né? Não dá pra perder um monte de serviço desse, de graça, disponível ali na porta de casa, no bairro. Exatamente. A gente tinha as plantinhas medicinais também no programa Dedo Verde sendo distribuídas lá. As mudinhas? Mudinhas, distribuímos também. E tivemos o apoio também do Salão Fecha Escova, que levou kits de beleza para as mulheres. A gente também distribuiu lá, fizemos uns sorteios. Um upgrade para todo mundo sair gata de lá. Exatamente. Aparência, beleza, isso influencia também na saúde mental da pessoa? Sim. Autocuidado? O autocuidado, ele é importante, né? Então, eu me sentir bem comigo mesma, a minha autoestima estar boa, é importante. Mas eu também preciso saber o limite de parar. Né? Até onde isso influencia na tomada de decisões da própria vida, né? Exatamente. Tomar como parâmetros, por exemplo, outras pessoas, eu acho que não é um caminho legal, que a pessoa vai ficar... E em tempos de rede social, principalmente, que é onde todo mundo está o tempo inteiro online, olhando padrões de referências que não existem na vida real e se espelhando naquilo ali, não é um caminho viável.
Sim, até porque é uma vida que é diferente da sua. Então, como eu vou comparar a minha vida com a vida de uma outra pessoa que às vezes tem a possibilidade de ter N tratamentos estéticos, fazer academia 2, 3 vezes por dia, tem uma pessoa cozinhando só para ela, né? E aí eu vejo aquele ideal, e às vezes é um ideal até maquiado, né? Sim, Quantos é só filtros o que hoje a tem. gente não vê nas redes sociais, né? Hoje você não precisa nem passar uma maquiagem. Se você colocar um filtro, você consegue parecer maquiada, né? E aí as pessoas elas olham aquilo e elas têm como um ideal, né? E começa-se uma busca incessante por aquele padrão, que às vezes é um padrão inatingível. E às vezes, só desculpa te cortar, você encontra com a pessoa na rua e nem reconhece, né? Porque na rede Não, é só social o é que eu uma vejo. coisa, na rua é O outra. povo laranja, o povo posta umas fotos tudo laranja, a pele perfeita, impecável. Eu digo, "Mano, não, isso não é assim, não é assim que funciona. Tá servindo de referência ruim para as pessoas, porque ninguém fica desse jeito, ninguém é assim. Que injeção de autoestima maldada é essa que rede social tá dando na vida das pessoas? E as pessoas estão bitoladíssimas, doutora, E com a gente relação à tem rede social. transtornos, inclusive, que são ligados a essa questão da autoimagem, né? Então, a anorexia, a bulimia, né? Numa tentativa de um emagrecimento, de chegar a um peso ideal que muitas vezes é cobrado, é um transtorno psicológico também, né? Que tem que ser tratado como uma doença, um transtorno mental, né? E isso é muito grave. Então, essas imagens distorcidas às vezes fazem com que a gente busque aquele ideal que é inatingível, né? E se é inatingível, eu vou correndo incessantemente para alcançar algo e eu nunca chego lá, né? Consequentemente, eu tenho os efeitos na minha saúde mental. Mas sim, eu andar bem higienizada, estar com meu cabelo de um jeito que eu gosto, estar com uma roupa que eu gosto, que eu me sinto bem, me ajuda sim na minha saúde mental, né? Até um parâmetro ali, às vezes, para a gente entender o funcionamento daquela pessoa, né? Então, muitas vezes, apesar de não existir uma cara, né? Não existe uma cara para depressão, mas algumas vezes aquela pessoa que está em depressão, ela deixa de ter os cuidados, até os cuidados mais básicos, de tomar um banho, escovar o dente, porque aquilo gasta muita energia dela e ela não consegue fazer aquilo, né? Então, é um parâmetro ali para eu observar enquanto profissional, né? Porque normalmente essa pessoa, enquanto ela vai tendo uma melhora, ela também vai valorizando novamente o seu autocuidado. Então, ela passa a fazer de novo esses cuidados básicos com ela. Se alimentar melhor, escovar os dentes, tomar um banho, passar um batom que seja, ou colocar uma roupa diferente, né? Não ficar mais só com pijama, não ficar só mais na cama. Então, são coisas que muitas vezes servem também para nos ajudar a avaliar isso. E essa busca do padrão que você falou, às vezes nem é só físico, mas é um padrão de vida, de família, de felicidade, que acaba sendo De inatingível, status, de de status. dinheiro, Mas a gente esquece que na rede social a pessoa não vai mostrar pobreza, o fome. sofrimento O almoço foi dela, ovo com arroz, não vai mostrar. Não ela mostra. sofrendo, ela chorando, ela com alguma dificuldade, ela vai mostrar a parte boa, né? O que é bonito. Então a gente também não pode, tem que ter esse cuidado também com relação ao padrão de vida, né? Além do padrão de beleza. E às vezes aquilo que ela mostra nem é algo dela, né? Ela tem uma parceria e aí ela, durante uns dias da semana, ela fica com aquele carro para mostrar que ela tem aquele estilo de vida, para que as pessoas queiram ter aquele mesmo estilo de vida que ela. Come em lugares onde ela é convidada, mas que talvez se ela tivesse que pagar, ela nem iria, né? Tudo muito relativo. Se alguém que nos vê agora, nesse momento, se identificou com algo aqui que rolou na nossa conversa, com alguns desses distúrbios, com alguns desses problemas, o que a senhora aconselha? Primeiro, procurar, né, a unidade básica de saúde mais próxima aí do seu bairro, para verificar se lá existem atendimentos, mas também podem procurar a gente lá na Faculdade Catedral, que a gente pode fazer uma avaliação e um acompanhamento psicológico dessa pessoa. E você, Natália, a gente finaliza aqui com qual mensagem sua para a população de Boa Vista? Pode contar com a prefeitura? Com certeza, pode contar com a prefeitura, tanto nas unidades básicas de saúde, como CRAS, CREAS. Eu costumo dizer que tudo que não é educação nem saúde, a pessoa pode procurar num CRAS, que está todo o restante ali, tem lá. Então, procure ajuda, nos procure. Se você estiver em casa, tem o Disque, né, Ajuda, que é 188, que vai ser direcionado também para a rede.
Se cuide, se ame. É importante a gente estar feliz com o que a gente tem, agradecer a Deus pela nossa vida, pelo que a gente tem. E isso é o mais importante, sem buscar padrões, sem buscar referências inatingíveis. A gente tem vários Instagrams aí, redes sociais, que mostram a vida real, né? E são super divertidos, super engraçados, e a gente acaba se identificando. Poxa, aquela pessoa também vive isso que eu vivo. E como que isso é importante para a gente quebrar esses padrões inatingíveis, né? Então, deixo aí a mensagem do Setembro Amarelo desse ano 2023. Se precisar de ajuda, peça. A Prefeitura de Boa Vista está à disposição de todas as pessoas. Nos procure. Você vai ser atendido por uma equipe profissional, sem julgamentos, e a gente vai trabalhar esse tema da melhor forma possível. Mas é importante falar. Eu acho que essa é a principal mensagem. É importante falar para que a gente possa trabalhar. O PodPrefs hoje recebeu Natália Cortez, secretária municipal de Gestão Social, e também Luana Comito, psicóloga, coordenadora do curso de Psicologia da Faculdade Catedral. Muitíssimo obrigado às duas pela participação, pelas contribuições e pelo papo. Até uma próxima. Obrigada. E a você, meu muito obrigado pela sua audiência. Curta, comente, compartilhe, siga a Prefeitura de Boa Vista nas redes sociais. Estou te esperando no próximo episódio. Um abraço.